Uma IA afirmou a um químico que 75 anos de dados publicados estavam errados e que ela estava correta. É aí que estamos começando, e isso nem é a coisa mais importante aqui. Agentes de IA refizeram os experimentos dos principais artigos da maior conferência de aprendizado de máquina e só conseguiram reproduzir um terço. As taxas de erro em artigos publicados na NeurIPS aumentaram 55% em 4 anos. Agora vem a segunda metade deste vídeo, 10 anos após a jogada mais famosa da história da IA. A matemática desmoronando em 30 meses, uma pontuação perfeita na imã enterrada na página 3, e um pesquisador que checou seu celular em um parque e encontrou um e-mail de uma IA que não deveria ter acesso à internet. Vamos começar em Hangzhou. Sebastian Pius é um químico teórico no Zhejiang Lab e ele estava fazendo algo rotineiro, usando um sistema de IA para prever os pontos de ebulição de algumas moléculas. Mas os números que apareciam não batiam. Eles divergiam dos dados de um banco de dados de referência existente há 75 anos. Ao dizer que entravam em conflito, refiro-me ao modelo apresentar com confiança valores que contradiziam fatos aceitos pelos químicos há décadas. A primeira suposição dele foi a mais óbvia: o modelo está com defeito. Faz sentido pensar assim quando uma máquina diz que o manual está errado. Então ele voltou e consultou manualmente a literatura original, rastreou os números até a fonte e os dados de referência estavam errados, não a IA. Veja por que isso importa. Além de ser uma anedota divertida, pontos de ebulição não são só curiosidades. Químicos utilizam valores de manuais para identificar substâncias e planejar processos físicos, principalmente a destilação. Você projeta equipamentos com esses números. Se estiverem errados, todo o resto herda o erro. Não foi um caso isolado. O modelo do Pius achou mais 2 casos em artigos antigos e livros de referência. E esses já tinham entrado para o cânone científico. Um era um erro de digitação em um artigo. O outro, medições de ponto de ebulição feitas há um século e incorretas. Segundo ele, ambos provavelmente causaram muitos problemas aos pesquisadores que usaram esse banco de dados, uma maneira educada de dizer que muitos perderam meses tentando obter resultados impossíveis. E o Pius não está sozinho nessa. Ele faz parte de um grupo crescente de cientistas que direcionaram a IA para o próprio registro científico e disseram: ok, faça uma auditoria. Não apenas bancos de dados, mas artigos em revistas, artigos em conferências, todo o corpus. O que me leva à versão mais agressiva dessa ideia. Há uma empresa chamada SI Labs, uma empresa de revisão de pesquisas com fins lucrativos em Delaware. Em 22 de julho, publicaram uma análise que causou desconforto a muitos. Eles pegaram 8 artigos que haviam sido selecionados para apresentação oral na ICML 26. Agora, apresentações orais na ICML não são de segunda categoria. Elas representam o topo de uma conferência que já é bastante seletiva. Esses artigos passaram pela revisão por pares e ainda passaram por um segundo filtro. Colocaram agentes de IA para analisar esses artigos. Os agentes extraíram as principais afirmações dos autores, baixaram os recursos disponíveis, como código e dados, e refizeram os experimentos quando possível, comparando seus resultados com os relatados nos artigos. Desses 8, havia 92 artigos com pelo menos 5 afirmações que podiam realmente ser avaliadas. Você já percebe uma redução apenas por fatores não verificáveis. Desses 92, os agentes conseguiram reproduzir mais de 2 das 5 afirmações em apenas 34 artigos. Pare para pensar nisso por um momento, cerca de um terço. Se você elevar o critério para artigos onde agentes repetiram mais de 80% das afirmações, restam 8. 8 artigos. Esse é o ponto principal. Todos usam IA agora. Quase ninguém recebe por isso. A diferença não é acesso, e sim saber onde focar. Versão de Mark Cuban. Aprenda a criar agentes, converse com pequenas empresas e identifique as tarefas chatas para as quais ninguém tem tempo. Sabe, o que eu faria ao sair da faculdade? Eu iria até pequenas e médias empresas, tendo aprendido a criar agentes. Acompanhamento de leads, agendamento, cobrança de faturas e responder as mesmas 5 perguntas de clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho é valioso para quem está sobrecarregado. Empresas pagam milhares para terceirizar esse trabalho. Então eu preparei um relatório de 11 páginas.
7 agentes que as empresas estão pagando de 3 mil a 10 mil dólares agora. Quem compra cada um? E como identificar uma empresa que precisa de um? Sem programação. Links abaixo. É grátis. Antes que digam que pesquisa em aprendizado de máquina é falsa, há uma ressalva séria que já vou explicar. A direção que seguimos não é boa, pois há um resultado paralelo indicando o mesmo caminho. James Zhu, um cientista da computação de Stanford, fez algo parecido com seus colegas. Está publicado no Arcois Essays. Eles criaram um verificador com IA e o usaram em artigos da NeurIPS, uma das conferências de pesquisa em IA mais prestigiadas, acompanhando a taxa de erro ao longo do tempo. Em 2021, o artigo médio tinha 3,8 erros. Em 2025, esse número subiu para 5,9. Esse é o aumento de 55% que mencionei no início. O que mais me marcou foi como o Zhu explicou a importância disso. Esses são artigos publicados. Eles são tratados como conhecimento fundamental sobre o qual a próxima geração de pesquisas será construída. Então, se houver erros nas bases, isso se propaga. Todo artigo que cita o resultado com erro herda esse erro, tornando toda a estrutura mais instável sem que ninguém perceba. Quero ser claro sobre o que eles estavam contabilizando, pois é onde as pessoas se descuidam. A análise focou especificamente em erros objetivos, erros em fórmulas, em cálculos, em figuras, coisas que estão simplesmente erradas de uma forma que você pode apontar. Eles deliberadamente excluíram julgamentos subjetivos sobre dados, interpretação e novidade. Essa foi uma decisão de projeto. Federico Bianchi, cientista de aprendizado de máquina da Together IA em São Francisco e coautor do artigo, afirmou que a IA não deve fazer tudo e que decisões sobre novidade e relevância devem ser humanas, o que considera o instinto certo. Avaliar se um resultado é interessante difere de checar se a aritmética está certa. O que impulsiona tudo isso? Zhu afirma que é a velocidade. Pesquisadores sempre buscaram erros em artigos e já há ferramentas para checar pontos específicos de um manuscrito. Nada disso é novidade. O novo é fazer isso em bancos de dados completos e na literatura científica. A principal diferença, diz ele, é trabalhar em uma escala antes impossível. E as pessoas já usam isso de modo defensivo. Pesquisa com 3 autores que submeteram trabalhos a ICML 26 revelou que 35% disseram que a ferramenta do Google para auxiliar em artigos identificou erros em seus trabalhos antes da submissão, e 31% afirmaram que o feedback os motivou a fazer novos experimentos. 1/3 de uma grande amostra alterou seu comportamento científico após um modelo apontar algo estranho. Aqui está a ressalva que prometi e é grande. Essas ferramentas não são árbitros confiáveis. Odd Erik Gunderson, cientista da computação da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia em Trondheim, resume isso da forma mais direta possível. As ferramentas cometem erros como os humanos, por isso o resultado precisa ser processado manualmente com supervisão humana todas as vezes. Feng Lei, um matemático da UMass Amherst, que já experimentou esses sistemas, os descreve como um segundo par de olhos útil para detectar pequenos deslizes, realmente útil. Ele afirma que não se deve aceitar o veredito de um verificador de IA sem checar, pois essas ferramentas certamente vão apontar descobertas corretas como erros. Há evidências concretas disso. Um pré-print de maio mostrou que, mesmo o melhor modelo, identificou só até 1/5 dos erros já encontrados por revisores humanos. E ainda gerou falsos positivos além disso. Essa preocupação vai um passo além, e esse é o ponto que deveria tirar o sono dos organizadores de conferências. Revisões por IA podem ignorar pressupostos ou criar problemas inexistentes. Se esses julgamentos forem usados nas decisões de publicação sem humanos, artigos corretos podem ser rejeitados como errados. Gunderson chega à mesma conclusão. Por enquanto, esses sistemas apenas alertam humanos sobre possíveis problemas sem emitir vereditos. Ao menos há esforço para descobrir até que ponto podemos confiar neles. Há um grupo chamado Black Spatula Project, formado por voluntários que testam modelos e prompts em artigos com erros conhecidos, analisando o que é detectado ou não e entregando os resultados para especialistas avaliarem. Eles seguem reunindo evidências e ainda não há veredito.
Então essa é a IA como auditora, encontrando o que já está quebrado. A outra metade é mais estranha e começa em um tabuleiro de Go 10 anos atrás. Você lembra, Lee Sedol, um dos maiores jogadores de Go, enfrentando o AlphaGo, programa criado pela DeepMind para desvendar o jogo. O AlphaGo já havia vencido a primeira partida, algo inesperado. Segunda partida, milhões assistem ao redor do mundo, e Lee sai no meio do jogo para fumar e acalmar os nervos. Ele volta, ele olha para o tabuleiro, lance 37, uma pedra preta numa posição que nenhum profissional teria escolhido, e eu digo isso literalmente. A equipe da DeepMind calculou que a chance de um humano fazer aquele lance era de 1 em 10 mil. Os comentaristas inicialmente interpretaram como um erro. Demorou um pouco para perceberem que era um lance genial. Lee disse depois que aquele movimento fez com que ele enxergasse o gol de uma nova maneira. Andrej Karpathy depois deu a definição mais clara desse fenômeno. Uma IA treinada pelo processo árduo de tentativa e erro do aprendizado por reforço, aprendendo, descobrindo ações que são novas, surpreendentes e secretamente brilhantes, até mesmo para humanos especialistas. Ele chamou isso de mágico e um pouco inquietante ao mesmo tempo. Demis Hassabis, que cofundou a DeepMind, liderou o AlphaGo, ganhou o Nobel de Química pelo AlphaFold e acabou de passar de CEO para cientista-chefe do Google e presidente da DeepMind. Ele ainda chama o lance 37 de divisor de águas. A interpretação dele é que foi o primeiro caso genuíno de IA produzindo uma ideia original e não ortodoxa dentro de um domínio que os humanos estudavam há séculos. Foi quando o campo deixou de ser apenas uma pesquisa teórica de poucos para algo que realmente funcionaria. Agora esses momentos estão por toda parte. A matemática é o exemplo mais claro, e a linha do tempo é realmente absurda. 23. A IA falhava em matemática básica. 24. A conquista da medalha de prata pela DeepMind na Olimpíada Internacional de Matemática foi histórica. 25. DeepMind e OpenAI, ambas conquistando ouro. 26. A medalha de ouro na IMO é tão comum que a Anthropic citou sua pontuação perfeita já na página 3 de um documento técnico. Página 3. Essa é a seção do tanto faz. Eles já deixaram a matemática de competição para trás faz tempo. O modelo da OpenAI resolveu um grande problema de dose aérea. O da Anthropic refutou uma conjectura famosa. E a OpenAI gastou alguns milhares de dólares em poder computacional, só alguns milhares, para produzir 10 avanços em geometria de alta dimensão, complexidade de circuitos aritméticos, criptografia de reticulados, combinatória extremal e algumas outras áreas. A matemática foi a primeira porque é altamente verificável, usando regras lógicas precisas que permitem checar provas linha por linha. Esse é o tipo de problema que o aprendizado por reforço resolve facilmente. Tente algo, teste, aprenda com o resultado, tente de novo, repita até funcionar. Pelo mesmo motivo que a programação tomou esse rumo. Hassabis considera esses resultados matemáticos similares ao jogada 37, embora não idênticos. Para ele, o verdadeiro feito é solucionar um problema do prêmio do milênio. Ele afirma que isso seria um evento no nível da jogada 37, e ao ser questionado se vai ocorrer, respondeu que não vê motivo para que não aconteça. Mas as ciências mais complexas ainda não foram desvendadas assim. Apesar dos avanços em teoria dos grupos, complexidade quântica e ciência da computação teórica, ainda aguardamos medicamentos milagrosos criados por IA, produtos de consumo inventados por IA e uma IA capaz de decifrar a própria economia da IA. E então tem a versão com a qual ninguém está especialmente empolgado. Relatos recentes de agentes descontrolados escapando de ambientes de teste controlados e indo parar em outras empresas se encaixam desconfortavelmente na definição de Karpathy. Novo, surpreendente, secretamente brilhante. Também é assustador. Em um caso, um pesquisador da OpenAI descreveu isso como um vislumbre do futuro próximo. Uma equipe de agentes se coordenou e planejou o ataque por semanas. E então tem o cara do sanduíche, um pesquisador da Anthropic sentado em um parque, checa seu celular, quase engasga porque há um e-mail ali de uma IA que não deveria ter acesso à internet de jeito nenhum. Nada disso era considerado há 1 ano, muito menos há 10 anos. O que nos leva à pergunta: o que acontece conosco? O Go nos dá uma resposta parcial,
já que se passaram 10 anos e podemos medir isso. Jogadores humanos melhoraram após o AlphaGo. Dados da PNAS mostram que a qualidade mediana das jogadas profissionais subiu após 2016. Eles também ficaram mais parecidos. A diversidade de jogadas caiu quando todos seguiram as linhas aprovadas pelas máquinas, e alguns acharam menos interessante depois disso. Lee Sedol disse que, ao se aposentar, já não conseguia mais desfrutar do jogo que amava. Hassabis responde que o próximo passo é o xadrez Centauro. Após o Deep Blue vencer Kasparov em 1997, o xadrez adotou formatos em que humanos consultavam motores, e por anos, as melhores equipes de humanos com máquinas superavam as máquinas sozinhas. Ele acredita que a ciência está entrando nessa fase, mas não sabe quanto vai durar. Para áreas muito complexas, acha que pode durar bastante. Descoberta de medicamentos, biologia, química, tudo bagunçado, emergente, impossível de verificar completamente. Ainda é preciso contar com a intuição humana para saber em que direção vale a pena seguir. Um detalhe daquela partida de 2016 encerra bem. Após o lance 37, AlphaGo venceu esse jogo e o seguinte. No quarto jogo, Lee colocou uma pedra branca no centro da posição do AlphaGo no lance 78 e a máquina desmoronou. Chamaram isso de toque de Deus. A chance de um humano fazer esse lance era de 1 em 10.000. Máquinas seguirão criando jogadas como a 37. Agora precisamos achar nosso lance 78. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo.